Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui na nossa última quinta-feira de fevereiro para começar mais um Pode Contar? Pode! Olha, aí tá todo mundo muito animado, né? Mas antes vamos começar com as apresentações. Primeiro eu, sou Kátia Rodrigues, terapeuta integrativa do Bem Viver aqui em São Bernardo do Campo. E agora as minhas amigas, minhas parceiras de trabalho, Kátia Veloso. Olá, boa noite. Heloísa de Carvalho. Boa noite, pessoal. E Kelly Rodrigues. Olá, boa noite. A gente falou bastante aí de previsões ao longo dessa nossa jornada aqui de 2026, né? Isso. Mas hoje a gente vai vir com um outro assunto não tão importante quanto, né? Que é transtorno de fobia social. Tá meio em alta esse assunto, não tá? Tá. Nossa, com certeza. Não tá? Tá em alta e tudo bem, faz tempo que passou a pandemia, mas ainda é reflexo dela. Ainda é reflexo. Em algumas situações ainda é reflexo da pandemia. É isso que eu ia te perguntar, sabe, Kelly? Porque tem aparecido lá no Bem Viver muita gente com transtorno de fobia social. Então a gente já atendeu desde pessoas que às vezes o familiar vai buscar ajuda, porque a situação tá tão... Sim. Vai saindo um pouquinho do controle, né? do comum, que até o familiar às vezes vai buscar ajuda para saber o que fazer para auxiliar. Como lidar, né? Aquela pessoa que tá passando. Só que a pessoa fala assim, mas o meu filho sempre foi assim. Desde novinho, só que agora tá... Piorou, né? Ou depois de um trauma. Né, aconteceu um trauma, ou teve uma pessoa que passou assim por várias situações conflitantes no ano, aí quando chegou uma última situação, foi tão forte, que aí ela desenvolveu, não quer mais sair de casa, né? Aí acaba atrapalhando o trabalho, o relacionamento, tudo, enfim, né? a vida social, mas também o trabalhar, tudo que você precisa. Se você trabalha numa empresa com várias pessoas, como é que faz? Então eu queria saber, assim, tem diferença desse transtorno de fobia social para quando a pessoa chega lá no consultório e fala desde o começo, ou é por conta de um trauma, tanto de um jeito quanto o outro, né? Tem essa diferença? É o mesmo nome? É fobia social? Porque, eu sou terapeuta integrativa. Então, a gente aqui tem ferramentas para trabalhar. Eu posso trabalhar uma apometria, um reiki, para equilibrar os chakras, as emoções, a vibração, né? Tem a aromaterapia, tem os florais, os comandos mentais, o REM. Nós temos diversas técnicas. Mas você, que é psicóloga, conta pra gente. É a mesma coisa? Bom, antes de eu responder isso para você, eu quero estar fazendo uma diferença aqui. Tá. Medo, pânico e fobia. Ok, perfeito. Porque acaba confundindo, misturando diferentes. Bom, primeiramente, a intensidade. Esse é o ponto principal de diferença entre medo, pânico e fobia. O medo é aquela coisa assim, é uma emoção natural. Você pode ter medo de aranha, sei lá, em uma situação nova, desafiadora, você tá com medo, aí pode até surgir uma ansiedade aí, só que aí essa ansiedade ela não entra em uma patologia, é uma ansiedade que vai estar te impulsionando até. Então, o medo. O pânico já é uma reação mais intensa do corpo. E aí entra sintomas físicos também. Falta de ar, taquicardia, sensação de perder o controle. Agora, a fobia, ela é diferente, porque ela é muito mais intensa, muito mais persistente e desproporcional. É aquela coisa assim, que... um exemplo que eu vou dar. Tem uma parente minha que ela tem medo de gato. Olha isso, né? Gato, só que assim, lógico, tem gente que não gosta, tem medo, mas no caso dela já não é mais medo. É um pavor. É fobia. Porque se ela estiver vendo uma revista e ela virar e ver a imagem de um gato, olha que interessante. Na hora, ela trava. Forte, né? Ela fica parada. A minha prima tem uma que é prima de segundo grau.
Tanto ela Se ela vai na nossa casa não poderia ir, Pois ela é. não vai, porque só dela saber que tem gato, ela pode, tipo assim, chegar no portão e sabe que tem gato. Ela trava, que ela não trava. consegue entrar. Meu Deus. Então, a fobia é esse intenso, muito intenso, que vai gerar o sofrimento. Então, esse é um tipo de fobia. Mas também existem outros. O medo da avaliação, do julgamento. No caso que você trouxe aí, que a pessoa sofreu algum trauma Uhum. e ela criou essa fobia. Então, vamos dizer assim, a pessoa nasce com fobia? Não, Isso é bom. interessante. não. Ela adquire, então. Ela adquire. Ninguém vai nascer com uma fobia pronta, vamos dizer assim. Existem pessoas com uma sensibilidade emocional maior. Então, vamos dizer, a tendência dela desenvolver a fobia é maior. E aquele caso que eu falei, então, que a criança nunca não gostava de sair de casa, tinha problema de se relacionar na escola, desde pequenininho que a mãe falou. Então, não é fobia. Não entra no caso dessa daí. Precisaria estar estudando, Tá, avaliando, verificar. Não é fobia, Tá, mas é ela outro transtorno. tem, sim, Tem um transtorno Tá. que pode estar, com o tempo, se agravando. Ah. Imagine uma Aí criança... tem as duas coisas. É. O transtorno que ela já tem, mais a fobia. Mas A fobia. Olha Porque aí. imagine se ela já tem esse problema de relacionamento. Na escola ela sofre bullying. Nossa, Sim. piorou. Piorou. Virou Provavelmente, né? Porque Provavelmente. aquele que não quer se Sim. relacionar, que fica lá quietinho, não sei o que lá, é que o povo vai cutucar. É lógico. É. Então, quer dizer, vamos dizer, para você desenvolver uma fobia, existem os fatores biológicos, os fatores emocionais, os fatores ambientais também. E assim, aqui nós estamos falando de uma pontinha do iceberg, fobia social. Então, essa fobia social pode... às vezes a bateria social, você vai em uma festa e logo não dá mais, vou embora, deu. Você pode ter medo de falar em público, mas ok, você consegue. Mas você pode ter a fobia de falar em público. Você não vai... E aí entra na questão do trabalho, seja na escola, seja profissional, apresentar algum projeto, alguma coisa. Então, entraria na fobia também. A pessoa fica vermelha, e trava. Isso, o travar. Tenho duas perguntas. Vamos lá. Como que a gente ajuda? Né? Eu tô com uma pessoa e a pessoa fala, mas tem fobia. Como é que eu vou ajudar essa pessoa? E como que eu vou identificar também isso? Porque assim, eu tô falando, eu não sou um profissional. Sim, mas até chegar no profissional, essa pessoa já conviveu com a mãe, com o pai, com o irmão, com alguém, e tá vivenciando aquilo junto, né? Precisa estar fazendo uma avaliação. Tem que fazer uma avaliação. Tem que fazer uma avaliação. Porque você vai ter que verificar a intensidade disso, em quais situações que acontece. E olha... se tem algum gatilho. Se tem algum gatilho. E é muito mais comum do que se imagina. E o que eu faço se eu me deparo com alguém que tá numa crise? Com a crise... Você falou que a sua prima trava lá, coisa e tal. Né? Aí você vai ter que entrar no físico. Respiração. Alguns casos não é tão aconselhável, eu acho assim. Isso aí já é nível, no final já, o enfrentamento né, da fobia. Mas isso é em último caso. Porque é complicado. Então, assim, a terapia... No caso, a massagem pode estar ajudando, o floral pode estar ajudando, no caso das terapias, reiki, das terapias integrativas, mas assim, a terapia sim, a psicoterapia para ela entender qual é o gatilho.
Ela entender como começou. Agora, ela está no momento de Isso. crise. Sua prima chegou lá na minha casa. Eu não sei que ela tem fobia, ela não sabe que eu tenho gato. Aí pronto. Aí eu Ela falei, travou. ai, minha gatinha que linda. Ela travou. Tira não deixa ela próxima Tá. no caso dos gatos, vamos dizer assim, né? Para ela não ficar próximo disso. Você vai ter que ir fazendo Ajuda um ela a fazer trabalho, respiração. respiração e assim, a conscientização. Ele não vai te machucar, ele não vai. Então, é o acalmar Com mesmo, acolhimento, né? com acolhimento. Tá. Com acolhimento. Tá tudo bem, ele não tá mais aqui. Ele não tá mais aqui, respira. Tá. Então, assim, e é como eu falei, são muitos. E, por incrível que pareça, a gente pensa muito da adolescente, né? Ih, adolescente, vai, faz, acontece. Muitos são assim. Então, assim, olha só. Mas a cobrança, ir, né? Faz, acontece, vamos pra balada, e não sei o quê. muito. E quando chega lá, ele Trava. trava. Isso aí é mãe, Ele é sua, isso é uma não- bobeira, né? Exato. E por isso que eu falo da pandemia. Hoje, o adolescente que ficou, não só adolescente, tá? Eu falo adolescente Sim. porque eu atendo muitos adolescentes, né? Mas assim, no geral, aquele que ficou restrito à sua casa, né? Ele tá refletindo hoje. Tá refletindo e muito. Então, todo mundo passou pela pandemia, todo mundo teve que usar os alquinhos, as máscaras, ficar recluso, todo mundo. Mas teve aquele que passou, ok, e tem que aquele que hoje, infelizmente, eu tô bem, e não tá. E não tá. É. Não tá. Eles não nem tá. sabem, né? E não sabe, exato, e não sabe. Até a hora que um gatilho dispare isso e mostre pra ele E mostra ele não que está você bem, não né? está bem. Uhum, Perfeito. exato. Acho que podemos entrar na nossa dica. Vamos lá. Vamos lá, dica da semana. Bora. Justamente porque existem muitos medos, muitos tipos. Vai ser dia 25 de abril, mas é assim. Estamos já divulgando para você ter tempo de se programar. Programar, se passar inscrever. para quem precisa. Então é justamente isso, é enfrentando o medo dos outros. Quem seriam esses outros? Todo o restante. Todo o restante. Todo o restante. Então aí eu vou estar abordando os medos sociais e suas manifestações para você entender quais são e como eles podem se manifestar, quais são os normais e os patológicos, Sim. que também tem isso. Por que temos medos das pessoas? Uhum. Como vencer esse medo? E também a avaliação deles, porque a pessoa, né, ela pode... Nossa, minha bateria social é tão pequena. Ai, será que eu tenho fobia? A gente se engana. Às vezes se engana. Às vezes você é um conhece mesmo. e às vezes é um momento que você tá passando que, você não tá afim de ficar indo, saindo. Então, assim, vai ser em abril, mas as inscrições já estão abertas. Às vezes, para você também, eu tô bem. Mas olha pro teu lado. Às vezes você Sim. precisa entender para ajudar quem tá do teu lado. Né? Então, assim, as inscrições já estão abertas. Nós vamos estar fazendo esse workshop aí lá no Bem Viver, das Isso 9 aí. às 13h30, presencial, Uhum. né? Então, Tá aí a nossa dica. tá aí a nossa Entre em dica. contato para saber mais. Exatamente. Muito legal. Certo? E você, Kátia? O que você acha desse tema aí, fobia? Eu acho interessantíssimo, Kelly. E você me fez lembrar de uma situação que é interessante isso, né? Os nossos medos. Se a gente não enfrentar os nossos medos, claro que quando eu uso a palavra enfrentar, eu quero dizer um processo. Sim. Não é, sim. sabe, não é do dia para a noite, mas enfim, se a gente não se compromete com o processo, o medo pode te paralisar, de fato, como você Muito. deu exemplo, né? E isso é tudo que a gente não quer num ano de Roda da Fortuna. É verdade. E o Que ano de gira, ação, movimenta, né? É movimento. tudo. Aham. O ano do cavalo de fogo,
né? Esse cavalo tá trotando, tá indo para frente, não é para ficar parado, né? É tudo o que a gente não quer, que fique parado. Eu queria aproveitar essa deixa e comentar um pouquinho sobre a questão das terapias que podem ser complementares, né? Das terapias que podem integrar o processo para que as pessoas possam lidar com seus medos. Entre elas, tem a biblioterapia. Né? E o que seria essa biblioterapia para trabalhar? Bom, a biblioterapia, ela, como o nome já fala, é uma terapia que se utiliza de livros e o objetivo é promover o bem-estar social, o autoconhecimento e, sobretudo, assim, o enfrentamento de situações difíceis, de um lugar seguro. Então, uma pessoa que tem fobia social, qual é a diferença da biblioterapia e de você indicar um livro? Simplesmente, que eu digo aqui, Elo, esse livro é legal, lê aí. Né? Eu gostei de um livro, eu posso indicar para ela. Sim. E é feito dessa forma. Mas a partir do momento que nós estamos falando de uma terapia, exige-se uma anamnese. Então, há uma conversa com esta pessoa sobre a sua questão da fobia. E, às vezes, assim, é uma conversa não só com a pessoa, mas com o grupo que está gerenciando esse tratamento. Então, você conversa com o psicólogo, você conversa com a pessoa que fez a massagem, porque todos os dados influenciam na hora do biblioterapeuta fazer a curadoria. Porque isso é muito importante, senão o efeito pode ser o contrário. Em vez de você indicar um livro que vai ajudá-lo no processo de ter consciência dessa fobia, você pode trazer gatilhos na história que vai acabar piorando a situação. Nossa, já pensou? Não é? Então, assim, só propondo aqui rapidinho para vocês. Teve alguma história, algum livro que vocês leram e se emocionaram? E que mexeu com vocês? Demais. Não é? Demais. Então, assim, e o livro que mexe com você necessariamente não mexe com o outro. Mas por que isto aconteceu? Porque ali existe uma identificação sua com a personagem. Ou pelas características da personalidade, ou pela situação a qual ela esteja passando. Mas existe. Eu confesso a vocês que eu já cheguei a ler livro e chorar. Né? Muitas vezes. Porque a gente se envolve de uma forma. Então, quando a gente fala de um lugar seguro, é que essa pessoa, vamos imaginar a fobia social, essa pessoa está passando por esse processo. Então, ela lê um livro de uma personagem passando pela mesma coisa. Então, assim, isso traz para ela não só a identificação, isso, como também uma validação e aquela sensação assim, eu não estou sozinho. Né? Também. Além disso, quando a curadoria é bem feita, além da identificação, também tem a questão da modelagem do comportamento, que seria nada mais do que assim, o que esse personagem está passando, né, e que o ajudou a enfrentar a situação. Então, ali ele tem um exemplo de enfrentamento, que não quer dizer que seja o ideal para ele, mas que quer dizer que é possível que algo seja feito. Então, isso também é muito importante dentro do processo de tratamento, né, essa coragem para você poder enfrentar a situação. Por si só, há a questão da redução da ansiedade. Por quê? A leitura, ela é uma ação relaxante. Então, quando você lê, por exemplo, para que você possa ter se emocionado com o livro, é porque você mergulhou na história. E quando você está lendo e você entra na história, todo o resto deixou. A sua mente, porque a ansiedade é a gente começar a ficar preocupado com aquilo que vai acontecer. Amanhã eu tenho uma festa para ir, mas com a minha fobia social, de pensar na festa eu já estou sofrendo. É verdade. Né? Então, no momento em que você lê, você relaxa a sua mente porque você foca naquilo. É aquilo que está sendo prestado atenção. Né? E, entendendo o que o personagem está passando ali pela história, você tem um estímulo à reflexão. Né? Puxa vida, ele passou por isso, você começa a analisar a situação dele, mas de um ponto de vista, de um lugar seguro. Né? Você está analisando aquela situação. Isso contribui para uma reflexão que pode levar, sim, a uma consciência sobre quais são os gatilhos sociais. Você fala, olha, o que aconteceu com essa pessoa é o que aconteceu comigo. Né? Isso pode trazer uma consciência, porque ali funciona como se fosse um espelho, essa questão do outro. Então, pegando um exemplo bem rápido aqui, né? Existem vários, você está falando da fobia social. Você pode indicar, e pode ser qualquer, não é só livro, é livro, pode ser um texto, pode ser uma poesia, por isso que eu falei, depende. Da curadoria para que ela seja uma escolha personalizada. Isso não quer dizer, por exemplo, vamos pensar no livro O Diário de Anne Frank. Né? A Anne Frank, ela viveu isolada. Durante muito tempo. Ela precisou ficar isolada e ela também sentiu medo. Então, a pessoa pode ler e se identificar com esses sentimentos de medo e de isolamento. Só que mesmo no medo e no isolamento, o que ela fez? Ela teve coragem e se expressou.
o diário, que está aí até hoje. Né? Então, ela conseguiu fazer essa ação. Por isso que é importante a gente, como eu falei, ver essa curadoria. É um exemplo de como você pode enfrentar o isolamento. E no caso dela, o isolamento foi forçado. Né? E como é importante a gente prestar atenção nisso. Agora, existem outros. O sol é para todos, o apanhador no campo de centelhos, tudo vai... o apanhador no campo de centeio, tudo vai depender da curadoria e dessa análise personalizada. Então, assim, o que não falta é opções para que as pessoas possam trabalhar e lidar com essa questão da fobia social. E associado com outras terapias, né, como vocês falaram. Então, tem saída? Tem saída, mas a gente tem que correr atrás e tem que buscar. Isso né? aí. A professora Elô? E agora, Elô? Tem algo mais a acrescentar para nós? Sim, a gente também tem um tratamento que se chama REME. REME é a sigla, né? Que ele é reconexão emocional energética. Ai, vou até anotar aqui. Eu já gostei do nome. Emocional energética. Então, porque tudo que te acontece gera uma emoção, ou boa ou não. Ou não, sim. Né? E como a Kelly estava falando que já não começa como uma fobia, você adquire. Isso. Começa com medo, né? Que é o menos mal, né? É ruim, mas é normal. Escala, né? É normal a gente ter medo, né? Então, conforme a situação que você passa vai gerar medo de alguma coisa, na primeira vez, tudo bem, né? Mas em uma outra situação que gere aquela mesma emoção de medo, o corpo já vai ficar, opa, peraí, né? Em alerta. Na terceira vez, não precisa nem ser com você. Você pode estar assistindo televisão, assistindo um filme, uma notícia, gerou novamente aquele tipo de medo. E aí? Aí o corpo bloqueia. Ele bloqueia e fica numa parte do seu corpo, ou na mente, em algum lugar. E aí você começa a ter uma fobia. E você nem sabe por quê. Nem percebeu, né? Não, às vezes nem percebeu. E o bacana desse tratamento, dessa terapia, é que a pessoa chega, ela não sabe o que ela tem. Eu também não sei. Eu só vou perguntar depois vou fazer primeiramente, a única coisa que eu vou perguntar é quais são as queixas da pessoa. Sim. Aí ela vai colocar que ela tem a fobia, né? Fobia não gosta de ser em público. social, que ela não gosta de estar falando em público, que ela tem dificuldade para arrumar emprego, porque ela não consegue ficar, ou porque ela não dorme bem, vai contar tudo, né? E eu uso o pêndulo no caso, né? Porque eu também não sei. Aí, conforme as perguntas que eu vou fazendo, então, tem lá vários blocos, de o A até o H. Cada bloco um bloco é da parte espiritual, outro bloco é da parte onde a criança, até a 7 anos de idade, desde a barriga dos pais, né? Porque vai adquirindo. Então, aonde dá que tem o bloqueio, aí sim eu vou ler a questão, vou retirar, por isso que chama reconexão. Retiro o negativo e coloco o positivo. Tá? E aí conecta-se novamente, sim. Faz aquela sinapse, né? E é onde a pessoa vai começar a sentir leveza. E sem perceber, porque não é uma coisa, quando a gente trata do emocional, de emoção, né? Não é uma coisa que você tira com a mão, né? Algo físico, não. né? Não, sim, não é não. Mas, às vezes, na próxima semana, a pessoa já está diferente. Né? É gradual, né? É gradual. É muito gradual. Então, é uma terapia muito interessante e que dá muito resultado. E faz sentido, né? Faz muito sentido. É gradual para ter chegado até lá. E não foi do dia pra noite. Então, se você foi, a retirada é gradual. A gente só percebe quando está lá no ápice. Já chegou, né, Kátia? Já está, né? E é bem bacana porque o que vai surgir nesse atendimento? O que mais está atrapalhando a pessoa. Além daquilo que ela sabe, né? Sim, porque assim... Não, porque a gente tem N bloqueios. Você não sabe quantos bloqueios você tem. Exatamente. Então, numa primeira sessão, você não vai retirar todos, claro. Mas vai aparecer o que mais está te atrapalhando. E eu acho que a pessoa nem dá conta, né, Pro? Não. Porque a gente acaba se acostumando com os normal, nossos problemas. Aí tira você e acha que agora, vou fazer tira o quê? tudo de uma vez, né? A gente vai tirar. Cadê eu? É bem colocado. interessante. Pode dar uma catarse, né? Pode dar uma catarse, Então é gradual. Mas é Homeopaticamente. bem interessante. Eu gosto muito dessa terapia. Eu já passei Eu também. fiz. Me comendo.
sentido. Eu fui aprender porque eu passei por ela. E surtiu muito Muito efeito. efeito. Isso é muito legal. É isso que é legal, né, gente? Falei, A não, gente testa, né? A gente eu preciso prova. ter esse Essa eu ainda conhecimento não para conheço. Também Preciso não, quero ir. fazer. Marca, Já tô já interessada. passei já. a hora que quiser. São várias limpezas, Vamos muito lá. legal. Aham. E você, Kátia? Eu queria mesmo falar, né, o que eu falei no começo, né, compartilhar com aquelas minhas dúvidas com a Kelly, porque tá. a gente atende com essa parte vibracional, né? Sim. Só que de repente na parte prática e na parte da Interessante, psicoterapeuta, né? Como que faz? É, Então a Kelly já trouxe aí esses Isso. esclarecimentos, né? Muito bem. exatamente. E se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, gente, mais uma vez a gente repete. Com certeza. Entre em contato com a Escreve. gente, escreve aí nos comentários ou manda no nosso WhatsApp. Quer falar com a doutora? Quer passar por alguma das terapias Entra no conosco? grupo Isso, disso, passar com vamos os passar dois, pelo né? reino. Porque é legal Sim, também ter a você psicoterapia cria e também isso, fazer as uma terapia terapias. energética para Exato, contribuir. com Então, tudo é certeza. muito, muito Sim. válido. Muito Uhum. bom. Pessoal, vamos para nossa agenda? Vamos Vamos lá. Vamos lá. O que vai acontecer no Bem Viver? Olha, no dia 21, nós temos aí o grupo de estudos espirituais Madalenas, tema Anjos. É dia 21 mesmo, gente? Aqui tá certo? Agora você Não, pegou, Kátia. tem coisa errada. Tem Não, sim, não, Dia 26. Não, Então, esse daí é o da próxima, da né? próxima. Tá isso. legal, da Uhum. Mas semana tudo que bem, vem, mas tudo é. bem. Mas O é o grupo- tema, tá? O tema tá ok. É. Toda quarta-feira às 19h30, presencial, gratuito. Entre em contato com a gente para se inscrever, porque a gente precisa saber a quantidade de pessoas que vêm pessoas. para aula. Isso. Mas é muito legal e a cada semana a gente está trocando aí os temas. Ora mediunidade, ora anjos, ora parábolas de Jesus. Sempre Né? esses três, né? Isso. O curso da Kátia, né? Essa daqui é a última aula. acabou. Olha aí, acabou Ah, essa acabou turma, essa essa turma, turma. né? Vai Curso de começar tarô hoje. arcanos maiores, né? Foram 13 encontros, uma jornada em tanto. Tenho certeza Sim. que quem começou lá no comecinho de 2025 não tá chegando aqui igual, né, Kelly? A doutora tá fazendo o curso tô aqui com a gente, fazendo. né? A Kátia ainda dá o bônus aí, conheça o óleo essencial, assinatura de cada arcano. Entre em contato se você tem interesse, porque a gente tem aí novas turmas, né? Para formação, você pode já se inscrever e deixar seu nome lá com a gente. Tem mais alguma coisa? Temos, Olha aí. ó. Uhum. As aulas Ó, de o reiki café personalizadas, como a gente sempre tá falando, para aquela pessoa que quer se tornar um reikiano, quer começar. Tem muita gente que chega lá, eu gosto tanto de terapia holística, como é que eu começo? Né? Se você quer trabalhar com isso, ou simplesmente se educar, se conhecer, se curar, se equilibrar, tá aí. É uma opção, Uma né? opção. Se tornar um reikiano. As nossas aulas são personalizadas, a gente adequa o horário ao que o aluno pode participar. Entre em contato lá com a gente também. E aqui o convite, o Café Colonial Terapêutico. Prepare seu coração para a nova estação, dia 21 de março, né? É por causa da chegada do outono, que a gente também começou a fazer Isso. essas celebrações, né, Kelly? Isso. Entre em contato com a gente. Maravilhoso. Se inscreva, a Kátia participou do último, né? Nesse a professora Foi também vai muito participar, legal, né, Pro? Muito interessante. Vamos lá. Isso aí. Então, entre em contato, porque aqui a gente tem um limite de vagas para ficar agradável, né? Pra gente conseguir atender a todo mundo. Então, além do café, tem palestra, tem meditação, tem muita coisa Pois é. legal. E acho importante estar colocando, né? Entre em contato, porque crianças, dependendo da idade, Ah, tem é. valor diferenciado. Uhum. E quem fez bariátrica com a carteirinha, também valor diferenciado. Mas entre em contato que passa tudo direitinho. Isso aí. Né? Gente, obrigado. Encerramos aqui, então, Que mais ótimo. um mês. Mas em março estaremos aqui novamente com De vocês, novo. com mais um Pode Contar. Gente, um abraço. Um abraço. Até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. Semana que vem. Tchau.